Olá, já estamos ao vivo, 19 horas 17 minutos e já estamos ao vivo em mais uma live da Enquadra, hashtag live da Enquadra, começando agora. Quem está chegando, já deixa eu abrir aqui o meu YouTube para ver quem já está nos assistindo aí. Olá, já estamos ao vivo. Ah, que legal, já vamos começar nessa noite chuvosa, gente. Chovendo bastante, nós estamos aqui em Porto Alegre, faz 14 graus, e nada melhor do que para uma noite com chuva, a gente ver essa live com muito conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês nessa noite. Obrigada para todo mundo que já está aqui assistindo, conferindo a nossa live. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e eu quero a participação de vocês. Então, a gente quer gerar um debate aqui, né? Quer gerar essa conversa junto com vocês. Então, quem estiver nos assistindo, não deixa de deixar aqui nos comentários da onde que vocês estão nos assistindo, né? E já podem deixar as perguntas de vocês, que com certeza a gente está aqui para responder tudo, né? Ao longo da live a gente vai vendo as perguntas de vocês e já vai trazendo aqui. Já temos várias pessoas entrando aqui, o Marcelo Foleto, a Jennifer Siqueira, a Marlova Zulian já estão entrando. Vamos esperar um pouquinho mais para começar, que a galera ainda está entrando. Enquanto isso, eu vou ir me apresentando para vocês, falar um pouquinho sobre a Enquadra também, sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui. Eu sou a Maria Eduarda Fortuna, eu sou jornalista, sou diretora da Enquadra, e a Enquadra é uma produtora de conteúdo em vídeo. Então, a gente foca o nosso trabalho muito na produção de estratégias digitais para o digital. E a nossa live está acontecendo hoje, todos os meses a gente traz um conteúdo novo para conversar aqui com vocês. A gente já falou sobre os primeiros impactos da pandemia, né? Lá no início de abril a gente conversou, trouxe aqui a Clarissa, que é uma especialista, estrategista de vídeo. A gente conversou na última live também sobre criação de conteúdo em vídeo, como que a gente pode manter o contato com os nossos clientes agora durante a pandemia. E quem perdeu essas duas últimas lives, pode conferir aqui no nosso canal de YouTube, que vai estar, o link, né, já está disponível ali nos vídeos. Essa live de hoje também fica gravada no nosso YouTube. Vamos começar, gente? Bom, o que a gente vai trazer hoje? Um conteúdo muito legal e muito importante sobre eventos online. A gente sabe que o setor de eventos foi um dos mais atingidos pela pandemia e, com certeza, vai ser um dos últimos a retomar. E, por isso, as marcas elas têm que se reinventar, têm que encontrar novas formas de conversar com o seu público, de trocar, de manter o contato olho no olho. E é isso que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar sobre como que a gente consegue, mesmo em tempos de pandemia, manter o contato e levar a experiência para casa das pessoas. Esse é o nosso grande desafio. Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero deixar aqui para vocês participarem, né? Deixar um recado que a nossa equipe toda da Enquadra está mobilizada em todas as redes sociais. A gente está ao vivo lá no Facebook, aqui no YouTube, lá no Instagram tem a caixinha de perguntas, então a nossa equipe está reunindo todas essas perguntas para trazer para a gente responder aqui, porque esse é o nosso objetivo com a live da Enquadra, é gerar um debate, construir o debate junto com vocês. Chega de falar, vamos começar então, trazer esse conteúdo para vocês, de eventos online, como que a gente pode levar a experiência para o nosso público que está em casa. E eu trouxe duas pessoas muito especiais aqui para trazer e me ajudar a responder essas perguntas. São dois especialistas quando o assunto é experiência do cliente. A Anne Elise Dornelles, que é diretora da Checklist Eventos, e o Luciano Suminski, que é diretor da Evolução Comunicação e Marketing. Juntos, as nossas três empresas, nós estamos desenvolvendo um projeto muito legal, que é um projeto estratégico para a Dell Brasil, que mais tarde aqui na live a gente vai trazer o case real de como a gente está fazendo para levar a experiência para mais de 3.000 pessoas em todo o Brasil. Bom, vamos começar então apresentando, né, os nossos convidados. Vou dar primeiro às mulheres, né, Luciano? Vou trazer primeiro a Ana.
Queria que tu se apresentasse aí para a galera que está nos assistindo em casa. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Duda. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou, então, a Annelise Dornelles e a nossa produtora é a Checklist Produções e Eventos. Nós planejamos e produzimos eventos corporativos que podem ser presenciais e agora online e híbridos. No nosso portfólio, a gente tem convenções empresariais, temos o primeiro Summit da Dell no Brasil, que foi realizado em dezembro do ano passado, inaugurações, lançamentos, entre outros formatos de eventos corporativos, sempre pensando no desenho da experiência do consumidor no detalhe. Os nossos diferenciais, então, a gente pode citar para vocês boas ideias, bem executadas e com velocidade, com espaço sob demanda. Nós somos uma dupla, eu Relações Públicas e a Mariana Bueira, arquiteta, e somos muito preocupadas com estética nos eventos, porque a gente considera a estética uma sensação, que a estética é sensação. Então, para quem está nos assistindo e quem ainda não nos conhecia, muito prazer, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Que legal. Ai, que bom, Ana, é um prazerzaço de ter aqui comigo, né? Tenho muito orgulho da nossa parceria e queria que tu, Luciano também, né, está nesse trabalho com a gente. Queria que tu se apresentasse também para o pessoal. Então, boa noite, Duda, boa noite, Ana, boa noite a todos vocês que estão com a gente. O meu nome é Luciano Suminski, eu sou Relações Públicas, sou especialista em marketing, tenho mestrado em comunicação, sou diretor da Evolução, né, que é uma agência que há 15 anos está no mercado de comunicação e marketing, e nós possuímos um foco em vendas. Então, a gente tem todo o background da comunicação, né, com foco mercadológico, né. Eu também divido a minha atividade profissional com a academia, então eu sou professor, sou coordenador dos cursos de jornalismo, produção audiovisual e relações públicas da Uniriter. Que legal. Ai, que legal, gente. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade de poder estar batendo esse papo com vocês, porque a gente vem discutindo muito, né, desde o início da pandemia. Nós já tivemos vários encontros e sempre nessa preocupação de como que a gente reinventa essa experiência, essa estratégia que a gente já fazia no presencial, né, para levar essa experiência para a casa das pessoas. Isso é uma coisa que no ano passado, né, a gente já teve, por exemplo, com o Dell, foi o nosso primeiro evento juntos, né? Estivemos no Summit em Gramado, fazendo um evento lá para 400 pessoas, então a gente já tinha todas essas discussões, mas desde o início a gente teve que, né, reinventar mesmo essa forma de levar a experiência para a casa das pessoas. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco da nossa experiência, né? Hoje estamos aí há 3 meses de pandemia, onde no início tudo era muito novo e agora já tivemos que adaptar, né? Muitas coisas, então acho que a gente pode começar avaliando, né, como foi lá no início as nossas discussões de estratégicas mesmo, né, para oferecer novos serviços, reinventar também a forma de como a gente oferecia para os nossos clientes os nossos trabalhos, né? Ana, queria te ouvir, eu acho que o setor de eventos realmente ele foi um dos mais atingidos. Como é que foi o início, né, para ti? Desse grande impacto, a gente que já tinha eventos planejados, né, para todo o ano. Então, queria que tu contasse um pouquinho de como foi a tua experiência. Tá, claro. No começo ali da pandemia, tá? Quando começou a quarentena, nós tivemos um evento bem grande, uma convenção empresarial para 280 pessoas em Porto Alegre, o que nos gerou, ficamos apreensivos, né? Porque esse evento estava marcado de quinta a sábado e na outra semana, na terça-feira, o Brasil começou a parar e entrando em quarentena. Felizmente deu tudo certo nesse evento, veio gente de todo o Brasil para Porto Alegre e até por iniciativa dos diretores da empresa realizadora desse evento, a gente divulgou um vídeo quando o pessoal na quarta-feira estava se deslocando das suas cidades para participar do evento, anunciando então o novo cumprimento do time na chegada à convenção, né, que seria aquele cumprimento do braço, né, braço com braço, e sinalizando então
que apertos de mão, abraços e beijos estavam desaconselhados. Então, o Brasil já estava, né, sentindo que o negócio ia parar, e a gente estava com esse evento bem importante no final de semana, antes do início da quarentena. Felizmente deu tudo certo, disponibilizamos álcool gel em todo o evento, lá era tudo ainda muito novo, né, aconteceu muito rápido aqui para nós. E aí, no sábado, último dia da convenção, quando o pessoal estava já se deslocando para pegar voos, para retornar para suas cidades, o aeroporto começou a cancelar os voos. Então, de fato, aquele foi o último final de semana no Brasil com possibilidade de produção, de execução de eventos acontecerem, né? Depois, naquela semana ali, parou tudo, a partir do dia 17 de março. Então, o nosso processo foi muito parecido com todas as outras produtoras de eventos. O ano parecia muito promissor, e de uma hora para outra, né, nós estávamos já debruçados em alguns projetos que foram cancelados e todos os eventos presenciais cancelados, né, o que está todo mundo vendo por aí. Inclusive, alguns dos projetos que nós já estávamos contratados e que foram cancelados, eu já trago aqui, porque se a gente está com os nossos clientes queridos aí nos assistindo, que foram convidados para essa live, sobre a oportunidade da gente retomá-los ainda esse ano de forma híbrida. Vamos analisar, vamos acompanhar aí o debate nessa live, como, por exemplo, um lançamento de um produto que nós faríamos em 3 estados, né, que está parado, daqui a pouco torná-lo híbrido e fazê-lo acontecer ainda esse ano. Ou até mesmo os eventos da Expo Inter, por que não? Né? A Expo Inter cancelada, vamos torná-los híbridos. A gente está vendo que esse movimento está muito intenso. Primeiro veio a enxurrada de lives, e agora as empresas estão sentindo a necessidade dessa reconexão com seus públicos, e a gente vai ver muito evento híbrido. Fronteiras do Pensamento, por exemplo, já divulgou que será híbrido, Eu vi online. Então, esse é o caminho agora, tá? Apesar de ser um momento muito difícil para todos, para alguns mais, para outros menos, o nosso olhar é otimista, e a gente acredita que a crise é a mãe da criatividade, é cíclica e acelerou processos. Foi uma explosão no ritmo da inovação, tecnologias exponenciais e disruptivas, democratização e possibilidade de atingimento da humanidade através da internet. A nossa entrada, porque nos eventos online híbridos, porque no ano passado a gente chegou a fazer uma transmissão online de uma inauguração de uma empresa, né? Então, foi um evento híbrido, apesar desses termos ainda não estarem... eu acho que... Vou te interromper um pouquinho, Ana, só para a gente explicar para quem está em casa ainda não está familiarizado com o híbrido, né? Para a gente explicar para o pessoal o que é o evento híbrido. É quando a gente monta, né? O que a gente tem feito muito agora com a pandemia. A gente monta toda uma estrutura, né? Monta toda a estrutura do evento, ele tem a cenografia, ele tem o palestrante ou a banda, enfim, ele vai estar presencial e é transmitido ao vivo para as pessoas, né? Só para fazer esse parênteses. É o que mescla, o evento híbrido é o que mescla o presencial com o digital. Né? Então, a nossa entrada, de fato, neles foi em abril desse ano, né? Com um projeto muito bacana, que nós elegemos vocês dois como parceiros, estamos muito felizes com isso, né? Que é esse projeto para Dell Computadores, que a gente vai trabalhar, conversar bastante sobre ele, apresentar o case para vocês hoje sobre ele. Então, em abril, nós ficamos sabendo que o evento, que já estávamos contratadas desde o ano passado para produzir em agosto desse ano, de 4 dias, um evento presencial muito esperado por todo o time, né? Um evento de conteúdo mesclando diversão também, havia sido cancelado, assim como toda a agenda de eventos da empresa nesse ano. E aí, então, a empresa nos deu a oportunidade de trabalhar um projeto, nos debruçamos um projeto para substituir esse evento que caiu, né, não iria acontecer mais, para eventos online e híbridos quinzenais. De maio, então maio foi o primeiro evento que a gente fez, e ele se estenderá esse projeto até dezembro desse ano. Isso. Então, com isso, entramos, de fato, esse projeto. Isso, então, com isso, em abril, já começamos a trabalhar nesse mercado do online e do híbrido, que é a única alternativa hoje, né? Claro, temos também alternativas criativas, como os drive-ins,
que são cada vez mais frequentes, mas hoje, para estabelecermos uma comunicação, uma conexão com todos os nossos públicos, nossos clientes, nossos stakeholders, é através do online, do híbrido, da internet. E a gente tem que surfar essa onda e aproveitar essas vantagens que a gente vai contar hoje para vocês. Tu falou muito sobre a aceleração da transformação digital. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar, né? Que a pandemia ela veio muito acelerar a transformação digital. Teve clientes meus que tiraram em um mês um projeto que já estava há 2 anos sendo estudado, que demorariam 2 anos para ser tirados do papel, teve que ser tirado. Então, ela nos obrigou que agora a única forma, né? A gente já fala em transformação digital, não é de hoje, mas a gente sabe que a transformação ela não chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas que agora com a pandemia isso se acelerou e é uma coisa que não tem mais volta, né? Não tem mais como, porque a única forma que agora né, a gente tem, as empresas têm de manter o olho a olho, de manter essa conexão com os clientes é através desses eventos online, dessas lives, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E eu acho que isso vem a calhar muito com uma frase, eu e o Luciano conversamos bastante também sobre isso, e o Luciano fala muito, né, que o mundo já mudou, não é? Essas empresas que falam que, não, o mundo vai mudar pós-pandemia, já mudou e quem não mudou ainda já está ficando para trás, né? Não tem mais como lutar contra o digital. Acho que tu pode complementar com isso, né, que é uma coisa que tu fala bastante, Luciano. Sim, Duda. A gente começou a pandemia no início da quarentena falando isso, né? Quando tudo voltar ao normal, né? Então, quando tudo voltar ao normal, nós iremos fazer isso, fazer aquilo, né? Mas a gente acredita que a maioria dessas transformações elas são definitivas, né? As coisas não vão voltar ao normal, né? E não é só falar do uso das máscaras e do álcool gel, que também veio para ficar, né? Muitos países, eu acho que a China, Japão, já se usavam lá, já se usava máscaras quando as pessoas estão gripadas, né? Talvez aqui nós estejamos, né, acelerando também um processo de higienização, né, de preocupação com a saúde alheia e principalmente com como a gente vai fazer comunicação, né? Como as empresas vão se posicionar, vão se comunicar. Alguns conceitos, por exemplo, que a gente via muito presente dentro da academia, né, como reputação digital, né? As empresas não se deram conta que a reputação digital, por exemplo, é algo que demora muito tempo para ser construído, né? A gente sempre ouviu falar que não basta construir uma vida inteira de honestidade, basta um, né, passo desonesto para que tudo isso caia, né? Na internet, no mundo digital, funciona da mesma forma, né? Então, as empresas estão mais expostas agora com essa revolução digital, elas estão precisando de mais assessoria, de mais profissionalismo, sempre foi necessário, mas muitas empresas estavam se aventurando nesse mundo digital sem pensar, sem planejar, né? Então, na evolução, assim como nos nossos clientes, eu acho que o primeiro passo de preocupação foi a saúde, né? Então, todo mundo, inicialmente, lá em março, primeiro se preocupou com a saúde, a sua própria saúde, a da família, dos funcionários, né? E a partir desse momento as empresas começaram a se preocupar com a sobrevivência, né? Adaptação a esse ambiente tecnológico, né? E com isso a gente trabalha muito lá no mercado imobiliário, de empreendimentos imobiliários, né? Então essas transformações elas não são só do mundo da comunicação. Então a gente percebeu que em alguns lançamentos imobiliários que já estavam planejados, por exemplo, tem que se pensar mais nos espaços dentro das casas, dos apartamentos, né? As pessoas estão ficando mais tempo em casa, elas estão precisando de escritórios mais equipados, espaços flexíveis, né, dentro dos ambientes. Então, essa revolução ela também é na arquitetura, na engenharia, na medicina, né? Eu acho que todos nós estamos sendo impactados. E aí, quando a gente fala um pouco sobre as pessoas, né, e comunicação e pessoas, a gente não foge do tema que tem a ver com o nosso case, que nós vamos explicar depois, que é a comunicação interna, o endomarketing, né? A preocupação das empresas com as suas pessoas, né, que são aquelas que compõem o trabalho organizacional. Porque para as pessoas que estão trabalhando de forma remota,
também tem sido muito difícil se adaptar, né? Elas precisam se adaptar fisicamente, psicologicamente, profissionalmente, né? Dividir as demandas com as suas famílias, seus filhos, né? Eu, por exemplo, tenho um filho pequeno, tive que aprender rapidamente a dividir meus espaços, né? A respeitar os tempos diferentes, né? Então, alguns conceitos antigos, né? Agora chegou o fim deles, né? Então, por exemplo, aqueles diretores mais resistentes que precisavam do cartão ponto, né? Para cuidar dos seus funcionários. Agora nós estamos, então, na era da produtividade por outros meios, né? Se alguém quiser trabalhar de noite, pode trabalhar de noite de forma remota, porque o que nós estamos cobrando agora é desempenho, né? Então, acho que virou a chave, né? Virou a chave. E em alguns momentos da história já virou a chave, né? Acho que a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ela virou a chave do século XIX. O século XIX ainda estava na mentalidade das pessoas e veio a Primeira Guerra Mundial para mostrar o poder de destruição da humanidade e mostrar que agora o tempo tinha virado, tinha mudado, né? E talvez nós, como comunidade, né, como sociedade, nós ainda estivéssemos com um pensamento no século XX. Assim, a gente não tinha virado a chave desse tecnológico. E a pandemia atropelou isso, né? Ela simplesmente nos colocou, então, de fato, no século XXI. Então, essa virada de chave sendo definitiva, assim, ela requer posicionamento diferenciado, né? E planejamento, e é isso que a gente tem feito, né? De forma, eu acho, bem legal. E aí eu só queria assim, encerrar minha fala dizendo que essa caminhada digital, então, ela não pode ser copiada. A gente não pode, uma empresa, um empresário, ele não pode simplesmente, a partir da experiência alheia de outras empresas, copiar, adaptar, né? Ela precisa ser pensada dentro do seu escopo, né? Então, isso requer muito planejamento, muita estratégia, muita pesquisa. É um trabalho de longo prazo, de tentativa e erro, né? E que tem que ser visto e esse caminho tem que ser trilhado com todos da organização. Ninguém pode ficar de fora, inclusive os funcionários que estão trabalhando lá de forma remota, né? É uma construção conjunta, né, Luciano? Exato. Bom, antes de a gente continuar aqui, vou dar uma olhada aqui nos nossos comentários que já estão chegando. A gente está com bastante gente nos assistindo. O Roberto, quero mandar um grande beijo para o Beto Bittencourt. Um prazer ter ele aqui com a gente, o Beto da comunidade. Beto, querido, saudade. Beto. A Edith Auler, também Olha! aqui a Cristina Tomazini, também a Georgia Barcelos, a Ana Fritz diz que excelente o momento para a gente estar debatendo esse tema, né? Também está aqui o Martim Pixel, também quem mais? A Edith Auler, né? Já falei aqui. E a galera já está participando aqui, muito legal. Gabriel Suminski também. Feras da comunicação e do marketing aí nos assistindo, hein? Participem do debate aí, pessoal. Vamos fazer um evento interativo. Esse tema é muito apropriado agora para o momento. A Núbia Ruff diz que a pandemia catalisou a mudança de alguns anos. Né? Ela fala aqui que ela beijo, Núbia. Ela diz que tem uma empresa de música ao vivo para eventos, está estudando formas de levar música ao vivo para eventos híbridos. Que legal! Então fica aqui na nossa live que a gente vai trazer um case bem legal que a gente fez com música ao vivo e é um evento que deu um super engajamento bem legal. Núbia, fica aí que depois a gente vai contar um pouco nossos fornecedores queridos. Que legal saber que vocês estão aí. Muito bom. Legal, muito massa. Quem estiver nos acompanhando pode deixar as perguntas. A ideia aqui é a gente bater um papo mesmo e respondendo as perguntas de vocês. Nossa equipe está lá no Facebook, tem caixinha de perguntas lá no Instagram também, e aos poucos a gente já estou recebendo aqui no celular algumas perguntas que a equipe está me mandando. Daqui a pouquinho a gente vai responder todas elas. Bom, acho que a gente pode entrar agora mesmo no tema eventos online, né? Como que a gente leva a experiência. Acho que vou começar falando um pouquinho da nossa experiência, né? Lá no início, a Enquadra também tinha um braço forte atendendo a cobertura de eventos online, de eventos presenciais, né? Um dos exemplos a gente tinha esse ano toda a parte de cobertura do Fórum da Liberdade, que acabou sendo cancelado por causa da pandemia. Então, a gente também atende
os eventos presenciais e foi impactado. E aí, lá no início, né, a gente entrou em contato com a Annelise. Ana, vamos reinventar, vamos ir atrás para a gente realmente oferecer um outro serviço, algo diferenciado e criativo para os nossos clientes, né? E aí inicia um período de aprendizado, né? Aprendizado nosso também e do cliente, um período de educação do cliente de que não é um mesmo evento presencial, ele não pode ter um mesmo escopo de um evento que é online, né? No online a gente tem muito mais dificuldade de segurar as pessoas. Por quê? Eu estou ali vendo a live, daqui a pouco eu viro para o lado, daí chegou alguém em casa, daí eu estou no celular, então as distrações elas são maiores e o desafio é muito maior, eu não estou lá no presencial. Então tem isso também de a gente aprender, né? Foi um período ali de a gente reformular isso, né? De que sim, existe uma grande diferença quando a gente faz um evento no online ou no presencial, e a gente precisa educar também a parte dos clientes e o nosso aprendizado também. E aí uma pergunta que é muito feita, né, gente, que a gente está já há 3 meses aí respondendo, mas é só uma live de 1 hora. Mas não, tem muito planejamento, mesmo sendo de eventos online. Então, a gente tem um trabalho muito forte de pré-produção, no dia do evento, né, uma produção muito grande e um pós também. Então, é um trabalho de antes, durante e depois, quase tão grande quanto o do presencial, né? Isso que muitos clientes a gente tem um problema aí de convencimento de que não, mas é só uma live de celular que tu liga ali. Não, gente, é um planejamento muito grande para esse evento, né? A gente depende também de muitas questões técnicas, né? Falando em questões técnicas, um beijo para o nosso técnico que está fazendo a nossa live aqui, que é o Júnior, que é o nosso braço direito também, que cuida de todas as nossas transmissões, o Júnior do grupo Ilex, ele que coordena todas as nossas transmissões ao vivo, né? E é um grande desafio, né, gente, de colocar um evento no ar. A gente depende de muitas questões técnicas e de muito planejamento e estratégia. Então, acho que a gente queria que vocês comentassem um pouco dessa nossa experiência aqui, de 2 meses aí fazendo as produções de grandes eventos, de como está sendo para vocês, né? Eu acho que o mais importante é a gente falar dessa questão estratégica e o penso que a gente tem em cada evento que a gente coloca no ar, né? Então, tem primeiro uma reunião de curadoria de conteúdo para entender o nosso público, saber qual é o conteúdo que a gente vai levar para ele, entender o público, né, da empresa, entender também como que a gente vai fazer o escopo, né, de agenda desse conteúdo e entregar uma solução super completa junto com a experiência, levar a experiência para casa das pessoas, que é o nosso grande desafio, né, que a gente está colocando no ar aí para os nossos clientes. Então, acho que pode começar, Ana, falando um pouco, né, desse desafio e essa estratégia mesmo que a gente tem antes de colocar um evento no ar. Não é só um evento de 1 hora, né, Ana? Sim, a gente quer levar sempre a melhor experiência, né? Então, isso de fato requer um penso. Bom, falando dos desafios, são muitos desafios, tudo muito novo e estamos todos nos adaptando, testando e aprendendo, tá? Eu acho que todo mundo está vivendo isso, né? E sentindo, até com relação à etiqueta social nesses eventos, né? Dependendo do tipo de evento, a gente não sabe ainda muito bem como se comportar. O pessoal sai lá, deu para ver que saiu, ou pede licença para sair. É tudo muito novo. Primeira coisa, um bom planejamento de toda a experiência. Conhecer o seu público, e aí a gente pode, o público que vai vivenciar essa experiência. Por exemplo, tivemos uma oportunidade também que pudemos vivenciar, onde pessoas mais velhas eram convidadas, faziam parte do público-alvo do evento, tá? Eram 2 plataformas para acessar. Eu, por exemplo, tinha 2 já instaladas. Eu tive dificuldade de acessar, tá? Então, eu já cheguei 10 minutos atrasada no evento. Será que esse público mais velho conseguiu acessar? Claro que no desenho da experiência era importante ter a plataforma A como captadora de mailing, a plataforma B como transmissão, mas aí o evento passou essas orientações previamente para as pessoas
mandou um recado, baixem, já tem, nananã. Chegou na hora, eu atrasei 10 minutos. Será que as pessoas querem entrar num evento 10 minutos atrasadas? Então, já gera um constrangimento. Então, precisamos conhecer o público. Pesquisas para isso, tá? Agora, nesse projeto que a gente está mostrando esse case hoje, a gente já está partindo para a segunda pesquisa. Fizemos uma pesquisa que depois o Luciano, que inclusive leciona essa cadeira de pesquisa na Uniriter, está nos dando todo o suporte nesse projeto para a DEL. Ele vai comentar depois. Já estamos indo para o segundo bloco de pesquisas, porque precisamos entender cada vez mais para poder ofertar experiências válidas para esse público, justamente porque a concorrência está muito grande de conteúdo e tudo mais. Para pautar o desenho, então, as pesquisas, depois passamos para a análise das ferramentas adequadas, que eu já tratei aqui até um ponto, plataformas de comunicação e transmissão. Tudo está se adaptando, está melhorando com rapidez, com agilidade, a gente precisa estar entendendo isso tudo. Pensando na interatividade que o tipo de evento precisa. Cada evento tem um objetivo, precisa de uma interatividade ou outra, então a gente precisa entender isso. Então, nada mais é do que entender o seu público e criar diálogo com ele. E a gente pensa, como tu falou, a gente pensa experiência pré, durante e pós-evento. Depois, no case, daremos mais explicações sobre isso, tá? Eu tive a oportunidade de participar esse final de semana, até a minha grande amiga querida Ana Fritz, eu acho que está aí na nossa Ela audiência. Tá aqui, obrigada, tá? Mandou mensagem. Obrigada, Ana. Até comentei com a dona brasiliana hoje, Ana, que eu falaria do case. Foi sensacional. Foi uma empresa de moda, né, que é um produto que inicialmente se pensa que os sentidos presenciais são importantes na experiência. A dona dessa loja teve a iniciativa, acho que ela é ligada à TI, enfim, né? Ela já é da área. Então, foi uma iniciativa pioneira no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Aconteceu esse final de semana em Porto Alegre um desfile de modas híbrido, tá? Que eu tive a oportunidade de participar a convite da minha amiga Ana Fritz, que foi uma das formadoras de opinião, comentaristas do desfile. Foi uma experiência muito interessante, né? Haviam modelos desde a loja desfilando lá, a transmissão, né, mostrava elas lá, elas todas usando máscara, combinando com o look, foi fantástico. A dona da loja, então, da sua residência, como host, coordenando o evento, chamou 3 influenciadoras e comentaristas que discutiam os looks e mostravam os looks, e as participantes. Então, com certeza, a dona brasiliana atingiu o seu objetivo realizando esse evento híbrido esse final de semana. A Volkswagen também, né, em junho, lançou um carro virtual, um grande sucesso, inclusive de vendas. O que eles fizeram? O test drive acontecia durante o lançamento. Como é que eles fizeram, então, no evento híbrido? Fizeram com que os jornalistas testassem, fizessem o test drive no pré-evento. Então, eles participaram do lançamento virtual e ali já saiu toda a divulgação para o Brasil. Foi um grande sucesso. Foi bem legal. Outros produtos que necessitam dos sentidos, né? Perfumes, maquiagens, comida, bebida. A gente pode se utilizar de ferramentas como marketing direto, por exemplo, e entregar uma parte da experiência na casa das pessoas, né? Tu quer lançar um vinho, olha a minha amiga de Auler aí, da Vinícola Don Giovanni, que assessora a Vinícola Don Giovanni, manda o vinho previamente, e aí lá no evento híbrido, né, no evento online, as pessoas degustam o produto. Então, quais são as vantagens do evento online e híbrido, que é hoje a alternativa, né, neste ano, provavelmente? Custos bem menores de produção e o alcance que pode ser infinitamente maior. E eu acho que isso, Ana, a gente já pode aproveitar, antes de passar a palavra para o Luciano, a gente pode aproveitar e já responder a pergunta do Marcelo Folleto. Ele fala que os eventos híbridos poderão suprir os lançamentos de novos produtos, na opinião de vocês? Quais são as vantagens? Bom, Marcelo, a gente tem visto muitas empresas, como a Ana falou ali da brasiliana, né, que lançou o seu produto,
eu acho que assim, não vem para suprir, né? Na minha opinião, eu tenho estudado muito sobre isso agora, né? Sobre o comportamento do consumidor, sobre as marcas, né? O comportamento das marcas também. E eu acho que o que vem, o evento online, o evento híbrido, ele vem para ficar pós-pandemia também, porque eu acredito que os dois andam muito juntos, né? Então a gente pode ter, por exemplo, num show, né? A gente está tendo agora live na parte de entretenimento. Eu posso ter um show marcado e uma semana antes eu posso fazer um aquece para venda de ingressos, a última semana para venda de ingressos. Então eu faço um aquece online para depois acontecer a experiência no ao vivo. Quem quiser, não quiser ir no presencial, eu também posso disponibilizar um ingresso, claro que bem menor, mas para que a pessoa pode consumir dentro da sua casa, ela não precisa ir para o show, né? Então, os dois eles vão andar muito juntos. Outro exemplo de conteúdo. Então, eu posso fazer um curso online de uma semana, todo ele no online, e fazer uma masterclass no sábado para finalizar e que os membros vão se conhecer presencialmente e vão fazer uma troca no presencial, né? Então, eu acredito que venha muito para somar, né? O Marcelo perguntou sobre a questão de se vem para substituir. Eu acredito que não. Eu acredito que mesmo o lançamento de um produto, né? Ele pode sim ganhar muita força. Daqui a pouco eu posso fazer uma semana antes do lançamento, eu faço um teaser, alguma coisa chamando, né, uma live para apresentar um dos produtos e a coleção inteira eu faço um desfile no online, né? Então eu acho que com certeza os dois eles vão casar muito, mas uma certeza é que um não mata o outro, né? Os dois com certeza vão andar juntos. É o que eu acredito também sobre o EAD, né? Que o EAD ele está ganhando muita força agora durante a pandemia, mas que ele não vai matar as aulas presenciais, a experiência do presencial, mas sim pode vir como um material de apoio, um curso mais curto, né? Andando um do lado do outro, né? Queria ouvir tua opinião também sobre isso, Luciano. Pois é, Duda, eu acho que é sempre. A gente sempre ouve falar que quando surge uma mídia ou quando tem uma revolução tecnológica, a gente sempre ouve falar que vai matar, o rádio não vai existir mais, a TV não vai existir mais. E o que a gente vê é que as coisas elas vão se adaptando e coexistindo, né? Elas não deixam de existir, elas só se adaptam, né? Focando então nos desafios dos eventos híbridos, dos eventos online, então eu acho que a gente não foge de dizer também, como a Ana comentou, que são muitos os desafios, né? Uhum. Eu acho que a questão do feedback talvez seja o principal, né? Porque como ainda é uma situação nova, né? Nós vivíamos recentemente na época dos eventos offline, eu acho que uma grande evolução da geolocalização, mapa de calor nos congressos, de entender, de usar toda a inteligência artificial para entender o local, né? Então, quais são os estandes que mais têm procura, enfim, os recursos tecnológicos aplicativos para entender o evento de forma síncrona naquele momento, conseguir se adaptar, né? E aí, de repente, no ambiente digital, nos eventos híbridos, tudo isso precisa ser reconstruído, precisa ser repensado de forma diferente, né? E aí a gente, nesse caminho, eu acho que a gente tem que agradecer de termos nos encontrado nesse caminho aí, de poder estar pensando isso na vanguarda. Eu acho que hoje a checklist, a evolução, né, Enquadra, elas estão sendo vanguarda de pensar, né, toda essa tecnologia, essa estratégia no ambiente virtual, né, de forma a encontrar, através de tentativa e erro, um modelo, ou vários modelos, ou caminhos a seguir, né? Então, eu acho que o feedback é muito difícil de ser encontrado, né? A linguagem não verbal, que é algo muito significativo na presença, né, no off, ela não existe, a gente não consegue entender o movimento corporal das pessoas, o olhar das pessoas, a câmera está ligada, está desligada, o som, o mute. Então, essas situações sendo novas, né, elas ainda estão sendo construídas, né? E aí, sem contar outros elementos não menos importantes, né, como
a saúde mental das pessoas, né, o humor, né, a disponibilidade, a adaptação familiar, os recursos tecnológicos de quem acessa com celular 3G, né, de quem está com uma banda insuficiente, um computador que trava, né? Então, são muitas as questões e muitos desafios nesse novo ambiente, né? Nós, na Evolução, a gente procura trazer toda a nossa experiência de 15 anos aí, também no design, na identidade visual dessas construções, né? Trazendo toda, e aí eu já agradeço em nome da Evolução ao Gabriel e ao Rodrigo, né? Porque a gente sempre pensa junto essas questões, né? De encontrar o melhor design, né? A melhor construção criativa, né? Trazendo aí então a especialização da publicidade, propaganda e do design, né? Que são elementos fundamentais na construção dessa experiência. Sem essas áreas aí é impossível construir uma experiência positiva, né? Então a gente traz toda a nossa experiência para procurar ter desde a comunicação dos eventos, né, até o próprio evento em si, né, acontecendo com esses elementos de design e criatividade. Uma outra coisa que é importante, pensando assim nos eventos híbridos dentro das empresas, né, acontecendo dentro das empresas, é essa mobilização, né, dos funcionários, né? Então, eu acho que uma coisa também que sempre foi importante, mas que talvez ela seja mais ainda neste momento, é o papel das lideranças, né? As lideranças dentro das organizações. Então, um evento ele só acontece quando há mobilização, né? Então, essa mobilização, a condução, né, nesse ambiente digital dentro das empresas, elas requerem o papel de uma liderança forte, ativa, né? Isso requer o quê? Treinamento, né? O que a gente tem feito de forma muito bacana lá na Dell, né? Estimulando, por exemplo, as capacitações, os treinamentos para adaptação nesse ambiente, porque se não é fácil para as equipes, também não é fácil para as lideranças, né? Porque, pensem bem, já era difícil liderar uma equipe de forma presencial. Agora imaginem liderar uma equipe de forma remota, né? Então isso as empresas podem até conseguir fazer de forma sozinhas, né? Mas eu acho que quando tu tem uma ajuda profissional, tu tem uma assessoria técnica, esse momento ele acaba se tornando um pouco mais tênue, né? Então a construção da liderança no ambiente remoto também é algo que requer estratégia, planejamento dentro desse contexto hoje em dia, né? As pessoas estão ansiosas, depressivas, elas estão preocupadas, porque a saúde é algo que as preocupa, né? Preocupação financeira, porque o desemprego, a situação econômica do país, ela está agravada. Então, para tudo isso, precisa ter um background de estratégia, para que a gente não possa ver um caminho, né, daqui a pouco, de um empreendimento, de uma empresa que estava indo muito bem, descarrilhar, né, ou desandar, ou ter que ser desconstruído. Então, acho que a gente tem feito coisa muito bacana aí, né? E é por isso, né, só te complementando, Luciano, por isso a importância de entender o nosso público, que é o que a gente falou, né, que não é só pensar algum conteúdo, colocar no ar, não, a gente precisa entender qual que é o momento da nossa audiência, né? Exato. Qual que é o momento, com quem que eu estou conversando, qual o conteúdo que realmente vai gerar valor nesse momento, né? Entender, por isso que a gente fala muito sobre estratégia, sobre o penso em quem que vai estar recebendo né, esse evento em casa, né? E Duda, só para complementar e finalizar, uma coisa também muito importante das vantagens, né? Não é só uma adaptação forçada. Esse momento ele traz algumas vantagens. Então, assim, pensem num congresso anual de uma empresa com filiais aí em todo o Brasil, 10 capitais do Brasil. Ele teria que ser pensado por, no mínimo, 2 anos, 3 anos. Uma questão logística e de custos muito intensa, muito complexa, né? Então, hoje, talvez o encontro virtual ou híbrido, né, ele possa ser planejado em 6 meses. Há também uma questão que é a agilidade, né, o custo logístico diminuído e o financeiro também, por que não? Né? Claro. E talvez algumas facilidades, como, por exemplo, trazer um palestrante internacional, que era muito mais complicado por questões de agenda,
né? Hoje a gente tem algumas facilidades no ambiente digital, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que vem a ser muito positivo de a gente poder e também chegar a mais pessoas, né? No caso da Dell, por exemplo, ano passado, nosso summit em Gramado foi para 300 pessoas. Agora nós estamos fazendo uma base de 3.000 pessoas em todo o Brasil, então estamos atingindo o Brasil todo. E o próximo evento, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, estamos desenvolvendo ele para que seja encaminhado para Dell Mundo, né? Então, para outros países também. Então, eu acho que essa questão da distância, de a gente poder trazer outros conteúdos mais ricos, também é uma das coisas que a gente pode colocar aqui como vantagem. Gente, vamos entrar então no nosso case da Dell. Acho que a gente pode falar um pouquinho, né, desse trabalho que a gente desenvolveu desde o início da pandemia. A gente tem trocado muito, tem falado muito para conseguir desenvolver a experiência mesmo, nesse caso, para os funcionários, para esses 3.000 funcionários que estão em casa. No ano passado, a gente já tinha atendido Dell, né, nesse evento presencial, e aí, neste ano, a gente desenvolveu, então, esse projeto que se chama Dell Team Enrichment. A Dell cancelou os eventos e viagens presenciais do mundo todo até dezembro. Então, por exemplo, o Summit, que iria acontecer em dezembro, ele foi cancelado, e aí é que entra as nossas 3 empresas, né? O nosso papel não é só de executar, mas sim de planejar toda a experiência com estratégia, fazer a curadoria dos conteúdos e pensar realmente em todos os detalhes para esse trabalho. Até agora a gente já colocou no ar, né, 4 eventos, a gente vai falar um pouquinho deles, mas acho que vale a gente lembrar um dos pontos principais, que é a saúde, né, da nossa equipe, das nossas equipes, né, e dessa nossa preocupação em fazer tudo com muita segurança, mesmo sendo um evento híbrido, sem presença. A gente tem cuidado muito, né, desses detalhes de EPIs, né? Então a gente ficou 40 dias, 45 dias ali no início, quando tudo estava fechado, a gente não fez eventos, e a partir de então a gente tem feito com eventos com uma equipe muito reduzida, né? E sempre com uso de EPIs, cuidados com higienização dos equipamentos, de todos os equipamentos, da equipe usando máscaras, né, usando proteção. Eu acho que isso é um cuidado que é muito bom a gente frisar aqui, que a gente teve desde o início, né, gente? Que foi uma coisa que a gente sempre prezou, assim, de diminuir a questão de equipe dentro de set para entregar, claro, um conteúdo de qualidade, mas sempre prestando muita atenção na questão da saúde. Bom, antes de a gente entrar mesmo no case, eu vou chamar um vídeo que a gente fez a produção de um vídeo case. Júnior, tu pode rodar para a gente ver um vídeo curtinho, mas que mostra um pouquinho dos bastidores desse nosso evento. 1 minuto e 50 para estarmos no ar. Dois, Ai, que legal, gente. Esse é um nosso vídeo case desses 4 primeiros eventos, né?
Então, vocês conseguiram ver um pouquinho dos bastidores, né, de como que acontecem, a estrutura que precisa, não é uma estrutura pequena, né? A gente precisa de muitas questões técnicas, ter muito cuidado com questões técnicas. Então, vamos falar um pouquinho dos eventos, né? Eu acho que vamos começar pelo primeiro. No primeiro evento, a gente teve uma palestra com Dado Schneider, onde a gente trouxe um conteúdo, uma palestra dele, né? O mundo mudou bem na minha vez, veio num momento essencial, assim, né? Que era o início ainda da quarentena, onde ele falou muito sobre essas questões. Então, acho que foi um evento que teve bastante interação, foi o primeiro, e foi bem legal que a gente conseguiu levar um conteúdo de relevância. E o segundo, acho que vou pedir para vocês comentarem um pouco do que vocês mais gostaram, né? Na minha opinião, o melhor até agora foi do chefe Schambeck, o chefe Marcelo Schambeck, onde a gente fez, sim, uma super experiência, né? Então, a gente mandou para as pessoas antes os ingredientes, para que elas comprassem os ingredientes, e às 11 horas da manhã a gente abriu a live com 2 hosts da Dell, com muita interatividade. Então, as pessoas iam perguntando, iam tirando as suas dúvidas ao vivo, e ele ia cozinhando ao vivo uma massa carbonara. Então, foi uma super experiência, a gente teve um engajamento muito alto das pessoas participando, né? Então, mandando dúvidas ali de como é que estava o cozimento do ovo, o bacon, né? Elas nos encaminhando várias dúvidas, então foi uma experiência muito legal. E depois a gente ainda fez um pós-evento, onde a gente pediu para que as pessoas mandassem fotos, e as principais fotos ganharam um jantar do chefe Schambeck em casa. Então, essa experiência, assim, achei incrível, porque teve um planejamento antes, né? Então, uma semana antes teve esse envio para a compra dos ingredientes, durante teve muita interatividade, depois, quem não conseguiu ver, a gente fez um vídeo resumindo a experiência. Então, em 5 minutos, as pessoas podiam ver o passo a passo da receita, e ainda depois teve o jantar, as pessoas mandando foto. Então, foi um dos eventos que a gente mais teve engajamento, né? Para mim, foi um dos que eu mais gostei até agora. E para a Tiana? Ai, meu Deus, eu gostei de todos, não gostei de um mais especificamente. Não, mas sensacionais todos. Com relação a essa questão de interatividade, né? Destacando, nesse último, foi um webinar, O Poder do Hábito, do livro, né? O Poder do Hábito. E aí a gente, no dia do webinar, a gente lançou um challenge com uma mudança de hábito na quarentena, né? Desafio Mude um Hábito na Quarentena. E aí já tinha um QR Code na tela, os funcionários da Dell clicavam ali e já caíam na rede social interna, dentro de um grupo do desafio. Desde então, por 21 dias, a gente está trabalhando uma comunicação motivacional. Então, a gente está agregando valor ao webinar, justamente trabalhando a motivação desse time, a autoestima e o próprio relacionamento, né? Porque eles estão trocando ali, então cada um teve a liberdade de escolher qual hábito pretende mudar. E ainda no pós-evento vai ser gerado depois um vídeo contando toda essa experiência, entrevistando pessoas sobre o ganho que ela obteve com a mudança de um hábito. Então, pensem no investimento, na estratégia da empresa, né? Com isso, é fantástico, né? A questão da interatividade, né? A gente sempre tem um host que faz a interface e traz esses questionamentos na hora, recebe esses feedbacks. Então, é a forma do público da gente dialogar durante o evento com o público que está assistindo, isso é muito importante. E um evento que a Duda mais ou menos comentou, que ainda não está 100% confirmado, mas deve acontecer, é um happy hour de músicas brasileiras. Inclusive, a gente já trabalhou o pré-evento, que é a gravação aproveitamos o chefe Marcelo Schambeck, e ele já fez uma gravação de um petisco brasileiro para a pessoa, para os funcionários da Dell mundo inteiro poderem já fazer um petisco para aguardar o happy hour. E esse evento deve ser ofertado, então, para a base de funcionários da Dell Mundo. Então, no momento de pandemia, nós tivemos essa oportunidade de transformar um evento de 4 dias em Eldorado para 800 pessoas, enfim, para uma base de funcionários no mundo com um ganho, um alcance impressionante, onde o evento vai estar indo para o mundo e a cultura brasileira também, né?
Então, eu acredito que o híbrido é a palavra agora, tá? Tanto nas relações de trabalho, e como a gente já falou antes, ele veio para ficar, a gente pega os aprendizados e continua e segue aplicando depois que os eventos presenciais retornarem. Boa. Porque o presencial continua sendo imbatível, né? Claro. A ativação dos 5 sentidos e o networking que ele gera é imbatível. Mas a gente vai pegar os aprendizados dessa fase que a gente está vivendo sem vacina ainda, enfim, e vamos aplicar e vamos seguir com ambos, né? Esse é o ganho dessa pandemia. E tu, Luciano, tu foi o espectador aí de todas as lives. O que tu achou? Qual delas, né? Destaca alguma delas para a gente. Pois é, eu também fico com a aula de culinária, até porque eu acho que foi a mais difícil de ser executada, assim, né? De ser pensada, planejada. Ela tinha um evento que tinha muitos fatores, né? Que estavam envolvidos, e eu acho que ele foi um sucesso, né? Não só de audiência das pessoas que estavam na hora fazendo ali a receita, né? Quanto as outras pessoas como eu que deixaram para fazer num outro momento, né? E aí é até mais confortável ficar voltando no vídeo e vendo, né? Foi sensacional, né? Foi sensacional ver a equipe da Dell ali interagindo com o chefe. Eu acho que foi um evento também assim que trouxe outros aspectos, né? Houve uma conversa informal, conversaram sobre vários assuntos, que é muito do que se tem vivido hoje, né? A gente sabe que a pandemia trouxe essa nova necessidade das pessoas cozinharem mais, né? Então, as pesquisas estão dizendo aí que as pessoas estão fazendo muitos pães, pizzas, massas em geral, né? Cozinhando mais em casa. Estão mais em casa, e a cozinha é uma coisa que traz um pouco de união, né? Desse vínculo afetivo. E eu acho que um evento híbrido, trazendo essa conotação dentro de uma empresa, é sensacional. E aí eu acho que é um privilégio a gente estar trabalhando com a Dell, né? Que tem uma cultura digital já estabelecida, né, que é a vanguarda não só nas questões de comunicação interna e endomarketing, mas também em outras questões importantes como a diversidade, acessibilidade, né? A Dell ela está sempre na vanguarda dessas questões e nos possibilita criar, né, eventos como esse. E aí eu volto para falar então já desse case da Dell sobre um ponto que eu falei lá atrás que são as pesquisas, né? E a gente investiu muito em pesquisa, muito tempo estudando, né? E foi legal também porque a Dell abriu a possibilidade de realizar uma pesquisa ampla, né, com toda a base de Eldorado de funcionários, que tivemos uma aceitação dessa pesquisa muito maior do que os índices comuns dentro de uma empresa, né, quase de 50% de respondentes, trazendo elementos fundamentais para a gente poder depois planejar as estratégias que foram usadas nessas ações, né? Claro. Então, como, por exemplo, como as pessoas estavam em casa. Tá morando sozinho, tu tá morando com teu companheiro, com a tua companheira, com a tua família, com filhos, quantos? Né? Então, são questões que parecem simples, mas que elas têm muito de como a gente deve se posicionar depois nas ações, né? E a gente levou isso em consideração no conteúdo que a gente integrou, né, nos nossos eventos, né? A gente procurou integrar isso, conversar com a maioria da nossa audiência, do nosso público, né? Sem isso, talvez a gente não tivesse tido tanto sucesso. Acertado, né, Luciano? Eu acho que isso é importantíssimo, que todas as nossas decisões, elas foram tomadas em cima de dados, né? Aí que entra o planejamento, estratégia que a gente está falando. Toda a curadoria de conteúdo, ela foi feita pensando em dados, em como que as pessoas estavam agora, se elas eram solteiras, se não eram, o que elas mais estavam fazendo na quarentena. Então, entender o comportamento que é diferente agora, para daí sim entregar um conteúdo relevante, e aí que a gente acerta, né? Essa questão. E tu falou aí, por exemplo, de o que elas gostam de fazer. A gente perguntou para elas, né? O que tu gosta de fazer nas horas de lazer? Eu gosto de assistir séries no Netflix, eu gosto de escutar música, fazer exercícios, cozinhar, e a gente foi montando as nossas estratégias em relação a isso. Também como é que elas estavam se sentindo. A gente perguntou para elas como elas estavam se sentindo, se elas estavam preocupadas, se elas estavam otimistas, né? A gente também precisou identificar as diferentes gerações, os millennials, os baby boomers, né, a geração X, e aí encontrar, né, diferentes conteúdos para diferentes gerações, né? Então, assim,
eu acho que todo esse estudo, todo esse diagnóstico, ele foi essencial, né, para que a gente tivesse muitos frutos, né, de interatividade, né? Nós tivemos nesse último evento sobre a mudança de hábito o dobro, né, de audiência dos eventos anteriores. Então isso mostra que a nossa própria estratégia das 3 empresas de, após o evento, sentarmos, conversarmos, discutirmos todos os pontos fortes, os pontos a melhorar, né, aqui, e entendendo mais ainda o público além da pesquisa, porque eles também vão se transformando e inclusive aumentando a expectativa, né? A cada novo evento, nós 3, representando as nossas empresas, somos desafiados a entregar mais do que a gente entregou antes, porque o nosso público também vai pedindo mais, né? Então, acho que essa construção tem sido muito significativa para nós, essa parceria. Que legal. Eu gostaria de destacar a cocriação com o cliente, que está muito junto, né? E o planejamento e a adequação andando junto. A gente está testando e melhorando, né? Essas reuniões de avaliação, primeiro a gente faz o nosso time, depois a gente se reporta para o cliente, pegamos o feedback deles e estamos melhorando, aprimorando, estabelecendo novos caminhos, ajustando, e isso é muito valioso, tá? Agradeço imensamente a oportunidade aí desse cliente muito querido. E eu acho que a gente pode responder a pergunta que a Núbia fez antes, né? Que ela estava com vontade de fazer os eventos ao vivo. Enfim, a gente fez um evento para a Dell de música também, que acho que vale a gente citar aqui, que foi muito legal a experiência, porque a interatividade ela também foi alta, né? As pessoas participando. Era um dia chuvoso em Porto Alegre, final de tarde, e a gente fez um happy hour, assim, né? Levou a banda Bluegrass porto-alegrense, que é uma banda incrível. Então, a gente estava num espaço junto com a banda e transmitiu isso para a galera que estava em casa. Então, os comentários que vieram, os feedbacks, né, das pessoas que estavam participando também foram muito legais no sentido de fim de tarde, estou aqui terminando um dia chuvoso, nada melhor para animar essa tarde, que legal. Então, o engajamento das pessoas foi muito alto, né? Eu acho que nesse evento também foi legal a gente citar que sim, Núbia, tu estava nos perguntando, né, de como fazer os eventos. Ela falou, né, que estava com vontade, né, uma empresa de música ao vivo para eventos. Estou estudando formas de levar música ao vivo para eventos híbridos. Sim, é possível. Com certeza. Muito planejamento, né? Com muito esse planejamento, entendendo quem é o teu público, né? Então, isso é possível, sim. Ai, meu Deus. Com certeza, Núbia, tem um projeto em Porto Alegre, que é dos meus amigos queridos da Edith, do Marcelo, que em princípio estão aqui nos assistindo também, que é o Delivery Experience. E eu tive a oportunidade de participar, eles fazem esse marketing mandando os produtos do jantar previamente para as pessoas que vão participar. E nesse dia tinha um DJ, e o DJ animou o evento, cada um na sua residência, né? E o DJ colocou luzes lá e colocou um som no evento. Foi muito legal. Então, já te convido a te conectar com eles aí para bolar um próximo Delivery Experience, Edith e Marcelo. Que legal. E tem outra pergunta que chegou aqui que eu acho que é válida a gente falar, né? Que é da Maria Lúcia Machado. Ela gostaria de saber dicas sobre a escolha do host, já que assume um papel super importante. Eu acho que isso foi muito legal nas nossas construções, né? Porque sim, o host ele tem um papel de mediador, então ele tem que estar trazendo as perguntas das pessoas, ele tem que saber engajar, ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Para segurar uma transmissão ao vivo, porque a transmissão ela pode acontecer. Né, várias coisinhas, pode cair alguém da live, né? Então tu tem que saber segurar. Então, sim, é muito importante nessa escolha do host ser alguém que é comunicativo, que gosta de falar, que saiba também ter esse jogo de cintura para o debate, né? É importante. Prestar atenção nessa escolha do host. Eu acho que no caso da Dell, a gente sempre fez uma coisa que foi muito importante, foi o treinamento dos hosts, né? Então, uma semana antes, a gente tem um treinamento com eles, a gente dá dicas de como eles podem se preparar para aquilo, né? Para eles estudarem muito o tema, ele tem que chegar
na live com ter estudado muito o tema, né, daquela live. Então, por exemplo, do Marcelo Schambeck, um dia antes a gente fez um treinamento junto com o chefe. Então, já começou a quebra de gelo ali do host, eles já começaram a conversar, né? E já começou essa troca, assim, né? Eu acho que a interatividade foi sempre uma coisa que a gente tentou trazer muito para esses eventos, porque é o que traz, né? É o que permite essa troca maior entre os próprios funcionários. Assim, a gente vê que eles engajam bastante ali no YouTube, um marca o outro e chama o outro para conversar, né? E Duda, só te complementando, esses hosts, né? A gente fez em eventos diferentes, hosts diferentes. Então, é legal que a gente entender que a gente está contribuindo também para a cultura digital de toda a organização, né? Então, não só para aqueles que são comunicativos, mas através do treinamento, da capacitação que a gente dispõe, a gente pode democratizar para que todos possam passar por essa experiência, né? E a gente teve casos muito legais, que a gente até comentou nas nossas reuniões de feedback, de hosts que pareciam youtubers, né? De um desempenho acima do esperado, das expectativas, né? E levantando a audiência com seus colegas. Então, acho que essa questão do evento híbrido, trabalhado dessa forma, democratiza também lá dentro, né? Mexe com a cultura digital de toda a empresa. É verdade. Esse é um ponto também, né, que o cliente está fazendo esse rodízio e está possibilitando a formação desse pessoal, né? Porque esse departamento que a gente atende especificamente é de TI, né? Então, eles têm um perfil um pouco mais tímido. E aí passam por esse treinamento com a Duda, então já levam um choque ali que precisam ser enérgicos e descontraídos, né? Então, eles treinam, eles se preparam, eles têm essas reuniões, a gente faz uma reunião de briefing, que é um caso de uma palestra, de um webinar, eles já estão junto com os palestrantes, e isso é fundamental. E também nas nossas reuniões de avaliação do nosso time, a gente está identificando esse potencial deles também contribuírem, né, e aparecerem, terem maior destaque nas próprias divulgações de próximos eventos, né, porque a gente acredita que até o relacionamento que eles têm com o time interno, os colegas vendo, é o fulano que vai dirigir esse evento, vou lá ver e tal. Então, tudo é uma oportunidade da gente ir, é isso que eu estou dizendo, é tudo muito novo para todo mundo. Então, a gente vai testando e vai adaptando e vai melhorando, né, isso é muito importante. Isso aí, sempre a troca, né? Isso é o que é o mais importante. Vou responder uma pergunta que está chegando aqui na caixinha de mensagens do YouTube, da Edith. De que forma os eventos híbridos podem ajudar a alavancar novos negócios e pessoas que, mesmo em meio à pandemia, desejam empreender e abrir um novo negócio? Então, sim, também é possível, né, através dos novos negócios, já que agora não podem ser físicos nesse momento em que muitas coisas ainda estão fechadas, é possível sim fazer o lançamento. A gente teve várias pesquisas que mostraram agora o aumento das compras online, né? Então as pessoas elas estão outra coisa, né? Que já vinha crescendo bastante, mas que acelerou muito. Quem não tinha o costume, o hábito de comprar online, agora está se vendo obrigado durante a pandemia. Então, tem sim aumentado, as pessoas estão começando a comprar online, e aí sim, nesse ramo há muitas oportunidades. No caso dos eventos híbridos para lançamento de produto, tem o case que a Ana citou lá no início, né? De um desfile de uma loja aqui de Porto Alegre que fez com as modelos apresentando as novas peças. Então, sim, é possível, né? Também para os novos negócios a gente trazer essa experiência e fazer a venda de forma online. A gente teve agora também durante a pandemia a plataforma no Instagram, que a partir de agora a gente pode colocar os valores dentro, né? A compra através de influenciadores digitais, ela já pode ser feita diretamente. Então, por exemplo, se uma influenciadora ela está com um relógio, ela já pode colocar o valor ali e já vai ser feita a compra na hora. Então, alguns estudos e lançamentos que estão sendo feitos para que cada vez mais isso se acelere, né? Essa compra ela seja facilitada, né? E dá para pensar, assim, tentando responder a pergunta, que as pesquisas estão dizendo que as pessoas estão navegando muito mais tempo, estão pesquisando, né? A gente que estuda também muito o mercado imobiliário, as vendas de apartamentos elas não caíram,
pelo contrário, elas se mantiveram e aumentaram. Então, eventos imobiliários também podem ser feitos de forma híbrida no ambiente digital, porque as pessoas estão querendo se mudar, né? Porque elas ficando mais tempo em casa, elas perceberam que aqueles 2 quartos já não eram suficientes, ou que a casa estava muito grande, ou que elas precisam de novos espaços. Sempre há novas oportunidades, né? O mercado gastronômico, né? Ele tem uma dificuldade muito latente em relação aos restaurantes físicos. Agora, as entregas online elas se multiplicaram, né? Então, sim, é possível fazer lançamentos. Houve um crescimento muito grande de entrega de cestas, né? De café da manhã, cestas de presentes, né? Então, assim, as pessoas estão pesquisando mais tempo na internet e gerando novas oportunidades. Então, a gente falou muito tempo no case da Adele, né? Mas a gente acredita que essa transformação digital ela vai impactar, ou já impactou, como a gente mesmo disse, todas as empresas, pequenos e médios e grandes negócios, né? E não tem mais volta, né, Luciano? Não tem mais volta, já mudou, né? Já mudou. Então, eu acho que tem oportunidade para todas as empresas e, dentro da perspectiva de tentativa e erro, quem não começou está atrasado. Com certeza, e a criatividade, né? O brasileiro é um dos povos mais criativos, então vamos usar essa criatividade aí maravilhosa. A Edith e o Marcelo são um exemplo de criatividade, criaram esse evento, esse produto magnífico que é o Delivery Experience, então de parabéns, um evento online, né? Com entrega, com marketing direto no pré-evento, sensacional, todo pensado nos mínimos detalhes, até com um pãozinho foi benzido o pão, né? No pré-evento. Então, o brasileiro é muito criativo e vamos explorar esse canal aí amplo para ser explorado. Que legal. Gente, já passamos do tempo aqui, já estamos 1h10, daria para a gente ficar a noite inteira trazendo assuntos, né? Porque não falta debate aqui, tem muitos temas para trazer, é um tema que realmente ele está sendo muito discutido, porque ele ainda é muito novo, as empresas ainda estão aprendendo como fazer, mas foi uma honra, né? Eu queria agradecer cada um, né, de cada uma das pessoas que está nos assistindo de casa, nossos clientes, nossos amigos, parceiros, e principalmente vocês, né, Luciano e Ana, agradecer demais, tenho muito orgulho da nossa parceria. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa noite. Queria passar a palavra para cada um de vocês aí se despedir e fazer as considerações finais. Eu quero agradecer muito a Enquadra pelo convite para participar dessa live super bem organizada. Top essa live, parabéns. É a terceira live da Enquadra, né? Mensal, vamos seguir acompanhando, pessoal. E o mantra de 2020 que eu vou repetir aqui para vocês. Vai passar. Se cuidem, se protejam e se comuniquem. E se conectem com os seus públicos. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada. Luciano. Eu queria agradecer muito também a parceria, né, a Ana, a Duda, né, das nossas 3 empresas que estamos trabalhando aí, nos mantendo muito ativos nessa quarentena, né, com muita criatividade. Essa troca tem sido fundamental para a gente. Agradecer o convite da live, Duda. Muito obrigado por ter nos convidado. E agradecer a todos que estão aí conectados na audiência, né? E desejar a todos uma ótima noite, descanso nessa noite chuvosa aí, e que a gente não passou ainda pelo período mais crítico aí da nossa pandemia, que todo mundo se cuide, fique em casa, né? Cuide da saúde dos seus amigos, familiares, e que a gente precisa se preocupar também em como é que a gente está se adaptando a tudo isso, né? Como a gente está conseguindo se transformar de forma definitiva no meio de tudo isso, mantendo a saúde mental, mantendo as atividades profissionais fluindo também, porque isso é importante para a gente se manter ativo, né? A gente não focar no problema e focar, sim, na nossa atividade profissional, mental. E contem com a gente, né? Contem com a gente quando vocês quiserem pensar em estratégias, né, bacanas de conexão digital aí, certo? Um abração. Que legal. Tá, muito obrigada a todo mundo que participou. A gente não conseguiu responder todas as perguntas. Tem a Débora Mendes de nossa discussão, a Ana Bazégio, parabéns pela live, admiro muito vocês 3. O Roberto, querida, mais uma vez.
excelente live, a Edith Auler também, o Marcelo que esteve aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada por estarem com a gente nessa noite de muito conteúdo. A gente espera poder ter ajudado, esclarecido um pouco, né, a importância que é, como o Luciano falou, comunicação. Não deixem de se comunicar, de estar próximo do seu cliente nesse momento tão importante, de manter o olho no olho, né, de estar sempre presente. Isso é importantíssimo. Mais uma vez, Luciano e Ana, muito obrigada. Como a Ana disse, a gente está todo mês aqui, a gente tem uma live trazendo um super conteúdo aqui para vocês, uma discussão, trazendo convidados. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, né, para a nossa próxima live, quiser deixar aqui nos comentários também, a gente está aqui sempre pronto para construir esse debate e essa conversa junto com vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está no @enquadra.digital, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também aqui no YouTube. Obrigada mais uma vez por acompanharem e até a próxima #Live da Enquadra. Tchau! Tchau, gente! Até mais!